Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, né? E nessa noite, a noite das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa Não publicação apareceu não desse lado, Allan não. Kardec. Disse o quê? Que está vindo? E nós estamos estudando o capítulo 12, itens 15 e 16, que trata de o duelo. E o item 16, interessante, que ele é uma nota de Allan Kardec, encerrando o capítulo 12, né? Capítulo muito importante, um capítulo muito bonito também. E hoje nós recebemos aqui o nosso irmão Oswaldo Francisco, que é trabalhador do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco Xavier. Então, agradecemos ao Oswaldo por aceitar o nosso companheiro, tá? Aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Ô, Oswaldo, a sua casa espírita, Núcleo de Estudos Espíritas Franciscano Xavier, né? Ela se localiza Isso. no bairro. Está com o meu aqui, o som. Qual bairro que fica a sua casa espírita? É o Jacarepaguá. Jacarepaguá. Aqui em No Jacarepaguá Anil, mesmo. em Jacarepaguá. É, no Anil? Anil, em Jacarepaguá. Ah, no Anil. Anil. No Anil, No em Anil. Jacarepaguá. Isso. Então, eu agradeço a você por aceitar o nosso convite e peço que leve o nosso abraço a todos os companheiros da casa Francisco Xavier. É Francisco Cândido Xavier, né? É, Chico Xavier mesmo. Chico Chico Xavier. Xavier. Núcleo de Estudos Espíritas, Chico Xavier. Chico Xavier. Ah, Isso. tudo bem. Então, ficamos felizes, agradecidos a você por estar conosco nessa noite para tratar desse tema tão importante. Tanto que Kardec termina, colocou a notinha dele como item, né? Uma nota bem grandinha, porque normalmente as notas são pequenas, né? Mas essa é uma nota muito importante. Bem, meus amigos, mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a leitura de uma pequena página e depois ele faz a prece e abertura. E, Oswaldo, você tem até 7h20, 19h20. Se precisar de mais 5 minutinhos, fica à vontade para concluir o teu pensamento. Alberto, por favor. Ok. Pois não. Do livro Lições para o Alto Amor, de Hermance Dufour, capítulo 38, Amor ao Próximo. Somente aprendendo a estar bem consigo mesmo, você conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam seu caminho de aprendizado. Como você espera entregar o melhor de si no amor ao próximo, se não consegue aceitar-se nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da amizade com os outros sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto de suas próprias carências e dores? Incursione por sua intimidade, procure compreender os escaninhos de suas inclinações sem recriminações e culpas. Olhe para si mesmo e dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma com afeto e paciência, qual artífice ante o bloco de pedra bruta, do qual retira a estátua que embelezará os olhares da humanidade. Deus, que te criou, rege a natureza dessa forma. Por que adotar a intransigência para consigo mesmo? Você não é a mais sublime obra do Pai? Ame o seu próximo como a si mesmo. Envolvido pelas boas vibrações desta leitura, estejamos neste momento em que estamos nos preparando para a apresentação e a palestra desta noite. Que o Pai nos abençoe com suas sublimes e abençoadas emanações e que estejamos junto a Jesus em
sua seara, buscando, através deste encontro de hoje, ampliar o nosso entendimento de seus ensinamentos tão necessário para o nosso aperfeiçoamento. Que a espiritualidade amiga aqui presente, que nos assiste, que nos ampara, ampare o irmão nestas reflexões e esclarecimento desta noite, para que ele nos traga aquilo que seja necessário para seguirmos em frente em nossa jornada evolutiva na direção do crescimento espiritual. Portanto, que estejamos todos aqui nesta tarefa, voltados para o bem e para tirar deste momento o melhor proveito. Que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meu irmão Oswaldo, a palavra está com você. Que Deus continue sempre a te abençoar, abençoar a sua família, abençoar seu trabalho, abençoar a divulgação do evangelho que você faz, seu trabalho doutrinário, e que possamos sempre contar com você aqui na Casa de Francisco de Assis. Boa noite a todos. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Estão, né? Então, é com felicidade que eu volto a casa, que no ano passado eu também estive aqui, também num encontro desse. E para nós, né, espíritas, assim, a gente é muito bom estar divulgando e falando, né, discutindo a doutrina espírita. Porque é uma coisa que é a fé raciocinada, é o que traz muita gente para a doutrina espírita, né, a fé raciocinada, é a explicação, é a consolação. Então, quando a gente chega nesse momento de estarmos espíritas, estarmos aqui na casa espírita, no estudo, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar, né? Porque isso é muito importante para nós todos. Então, é sempre bom falar da doutrina espírita, divulgar, falar, conversar, né, sobre o evangelho, né, principalmente eu gosto muito do evangelho. Eu coordeno lá no núcleo também o curso de evangelho, né? Então, toda hora a gente está lendo, parece estar lendo pela primeira vez, né? Parece que é uma novidade. A gente leu aquele parágrafo que a gente cansou de ler para cá e para lá, mas é sempre novo. E esse capítulo é o capítulo que a gente tem que reler 1.250 vezes multiplicados, né? Que talvez seja o mais difícil. Porque amai os vossos inimigos. A gente tem uma dificuldade muito grande disso. Que amor é esse, né? A gente não está acostumado com esse amor, né? Que o amor que a gente conhece é amar um amigo, o filho, né? Então, esse amor que Jesus nos fala, para a gente é muito difícil. Para muita gente é difícil. E a gente, apesar de ser espírita e estudar, a gente também tem dificuldade. Porque esse amor que a gente estuda, né? Amar os vossos inimigos, né? Foi feita a leitura. A gente sabe disso, de cor e salteado. Mas a gente prega isso. Mas e a gente, quando acontece com a gente consegue amar o inimigo ou a quem nos desagradou? Né? A gente vai para a casa espírita, faz curso, faz trabalho, somos trabalhadores, mas pisou no nosso pé e a gente esquece tudo, né? Aí o amar a gente ama mesmo. Então é um capítulo que a gente tem que ler várias vezes, reler, para doutrinar na nossa mente. Mas nós somos espíritos inferiores, por isso estamos aqui encarnados. E a gente tem essa dificuldade que é natural, de certa forma. Talvez se a gente conhece efetivamente o que é, estaríamos num planeta melhor, né? Estamos mais evoluídos, no plano, numa outra orbe. E nós estamos aqui na Terra. E provas e expiações. Nós estamos provando alguma coisa, expiando alguma coisa. Não tem jeito. E a gente tem a oportunidade de estudo. Então, esse amor que a gente, que é o equiparado ao ágape, né? Que é o amor incondicional, sem esperar nada em troca, né? É esse o amor que Jesus fala. Só que nós temos uma dificuldade muito grande disso ainda. Muito grande. E aí, no capítulo 12, no item 15, que é o primeiro que a gente está fazendo o estudo de hoje, eu vou ler um pedacinho, no iniciozinho, que fala o seguinte: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus. Este é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e matar o que tenta impedi-lo. Nós somos pessoas de bem. Se nós somos pessoas do bem, aqui que está se falando
daquele que perde tudo somos nós. Então, daquele homem feliz que, por motivo fútil, joga a vida, né? A nossa vida semelhante, somos nós. Então, o Kardec aqui fala de nós mesmos. Nós, companheiros espíritas ou não, que erramos muitas vezes. Então, é uma reflexão. Como nós estamos nesse capítulo, nesse amar aos inimigos? A gente consegue amar os inimigos? A gente consegue, no nosso dia a dia, perdoar? Né? Que o perdão talvez seja mais difícil, mais incompreendido. Né? O que é perdão? É muito fácil falar, né? Eu perdoo, mas não fala mais comigo. Eu perdoo, mas não quero te ver mais. Não fale comigo mais. Isso é um perdão? Então nós temos uma dificuldade muito grande disso. E esse capítulo, ele fala sobre isso. Fala de nós. Porque às vezes, eu observo que nós, da doutrina espírita, quando falamos assim, né? Amar os inimigos, sempre olhando o outro, né? Olha, aquele companheiro, olha só, ele não perdoa o irmão, olha que coisa. Fizeram uma coisa com ele, mas ele tem que aprender a perdoar. Que Kardec, Jesus já nos dizia isso. A gente sempre aponta o outro, né? A gente aponta o outro. Puxa, aquele companheiro, puxa vida, aquele companheiro está brigando com o irmão, com a família tá uma briga com o outro, que coisa, ele é espírita, puxa, ele tem que entender. Ó, Jesus já nos falou, amar ao próximo como si mesmo, né? Isso, fazemos isso, a gente olha sempre para o outro e a gente não olha para a gente. Por isso que, assim, primeira pergunta, a gente pratica o que a gente está falando? E todos nós. Só que a gente tem que ter uma limitação, que nós somos, como eu falei, espíritos superiores, estamos aqui desenvolvendo e estamos aqui aprimorando e querendo aprender mais. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje, numa quinta-feira, discutindo, né, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo nosso, espíritas. Portanto, esse perdão que Kardec fala não é sinal de fraqueza, porque é muitas vezes entendido como aquele que perdoa, aquele que se conforma com tudo. Então, se aquele te ofendeu e você, tá bom, não vou arrumar confusão, tá... aí você é confundido às vezes com fraco. Com aquela pessoa que absurdo, a pessoa te xingou, a pessoa fez um mal para você e você vai não fazer nada. As pessoas te cobram isso, né? O mundo cobra que você faça, tenha alguma reação. Qual a sua reação que você tem que fazer? E a sociedade é essa que a gente vive. E às vezes a gente escapa, né? A gente ouve aquele outro falando: você vai deixar isso assim acontecer com você? Você não vai fazer nada? É isso mesmo? Então a gente tem que entender que essa fraqueza é muito pelo contrário. Não é fraqueza. É a sublimação do que efetivamente Jesus nos falou. É o amor verdadeiro. É aceitar e perdoar incondicionalmente. Eu sempre dou um exemplo, né, nas palestras, quando falo sobre perdão, aquela história que você comprou um iPhone 58, está pagando em 24 parcelas, e alguém, um amigo seu, esbarra e cai com o celular no chão, quebrou seu celular. Você xinga ele até a quinta geração, não quer saber mais dele, que você está pagando ainda, pagou a primeira parcela e não tem conserto. E agora? Custou milhões esse iPhone. E aquela pessoa, você fica revoltado com ela, era a melhor amiga, você deixa de ser amigo. Passa algum tempo, você esquece disso, porque você já trocou de celular, já viu. E às vezes você nem se percebeu que você brigou com aquela pessoa, essa pessoa está ainda com mágoa com você, você está em atrito com ela por um celular que passou algum tempo, você nem lembrou mais disso. Mas aquele impacto daquela revolta imediata, né? Da gente falar, botar para fora essa vingança, né? De certa forma, esse rebater o outro, né? Até porque todo mundo nos cobra isso, tem um efeito muito grande. E que às vezes a gente precisa de reencarnações futuras para voltar para fazer as pazes, né? Porque aquilo fica preso. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que nós que estudamos a doutrina espírita, nos pequenos detalhes. Por isso é um capítulo, como eu disse, que a gente tem que reler a cada tempo. Programar na agenda, tanto tempo, fazer uma releitura. Da gente se policiar. Porque o que faz a nossa doutrina espírita, como nós participamos, é que muitas vezes erramos
no passado, né? Muitas vezes você faz um paralelo seu. O que você foi no passado, né? O que você fazia no passado? Tem coisas hoje que você jamais faria. Você hoje faz, poxa, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Então, hoje, nós já tomamos conhecimento do erro. Sabemos que erramos. Antigamente, não, a gente fazia as coisas achando que estava certo. Hoje, a gente já consegue entender que errou e buscar o acerto, buscar a reparação. Né? E Jesus nos falava, vamos reparar hoje com o nosso inimigo. Vamos fazer as pazes hoje. Não vamos deixar para frente. Porque vamos estar amarrando, a gente vem aqui já com débito. A gente desencarnar e deixar mais débito ainda, não dá. A gente tem que reparar aqui. A gente vem para reparar o que fizemos de mal, né? E fazer acertos. Essa que é a importância. Então, temos que entender que esse amor, efetivamente, que Kardec nos fala, esse perdoar, é um perdoar completo. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas nós, com a doutrina espírita, nos ensina que a gente pode, a cada momento, o puxão de orelha, a gente errar, tentar acertar. Errar e tentar acertar. Só que a gente não consegue muito fazer isso. Então, no item 16, depois a gente faz um resumo, né, geral, a nota de Kardec é a verdadeira indulgência. Nós para com o próximo. É compreender a imperfeição do outro, que também é nossa. Então a gente tem que entender que o outro erra e nós também. Só que nós cobramos muito, né? Nós cobramos muito do outro. Nosso dedo para apontar o erro do outro é muito grande. Por isso é importante que nós tenhamos, nesse momento do nosso patamar espírita, entender essa forma. E nessa questão, nesse capítulo, fala de duelo, né? E aqui o duelo era do passado, quando aqueles que tem um exemplo aqui nesse capítulo, do outro que confronta o outro. Mas hoje não temos mais esse duelo da arma, né? De escolher armas. Mas será que acabou esse duelo? Esse duelo continua. Então a humanidade lá atrás, que duelava, né? Aqueles filmes que a gente vê de gangster, de puxar lá fora, vamos, escolha sua arma, e vamos, cada um puxa e saca a arma. Hoje não é, né, mais isso. Porque a humanidade também evoluiu. Então, o que era pela força passou a ser pelo diálogo. Mas esse duelo, será que acabou? Esse duelo mudou de forma. Hoje, esse duelo a gente continua fazendo. Quando você está no trânsito e alguém fecha você, e o que você faz? Você xinga o outro ou você se conforma com o que aconteceu? Isso não é um duelo? Não estamos duelando? É o que nós fazemos hoje ainda. Com a nossa família, com um colega de trabalho. Quando alguém te desagrada, ou alguém traz uma situação que você não concorda, o que nós fazemos? Nós estamos duelando. As redes sociais hoje em dia, que é um lado, o outro lado, e aí deixa de se falar, e fala do outro, e fala mal do outro, porque hoje é muito mais fácil, né? A gente está falando do duelo que ela um frente ao outro, hoje o duelo é pela internet. É um duelo cada um em sua casa, um xingando o outro pela internet. Na rede social, no WhatsApp, Instagram e várias coisas, né? Notícias falsas, aí um vai acusando o outro. Olha que duelo estão fazendo. Nós continuamos com duelos. Só que o duelo mudou a forma hoje. A forma alterou. Então a gente precisa ter consciência que o perdão é difícil, mas a gente tem que dar uma roupagem no perdão. Nós, como espíritas, sabemos que o básico, eu digo sempre, para você entender um pouquinho o que é o perdão, é saber que a vida não é a última, não é a única. Então aquela pessoa acha que a vida é só essa, tem que aproveitar a vida. Então não imagina que você vai ter resgatar isso que você fez de mal. Por isso a reencarnação é o grande diferencial da doutrina espírita. Porque é efêmero o que você ganha hoje. Se você hoje não perdoar, e eu digo perdão não é, como volto a dizer, como fraqueza, não é uma que você não concorda com o outro, não. É você entender o outro. E a doutrina espírita nos ensina isso. Então, é muito mais, como Kardec fala aqui, no início do texto que eu li, é para a gente. Não é para o outro. Muitas vezes, na doutrina espírita, a gente fala
muito do irmão, né? Do outro. Mas é aqui Kardec está falando com a gente, quando ele fala no início, que você que, por motivo fútil, atirou no outro, você é muito mais culpado do que aquele que assaltou a sua casa. Porque aquele foi por necessidade, por outras circunstâncias. Você não, você foi premeditado. E nós ainda, espírito, temos um agravante, o conhecimento. Nós conhecemos a doutrina espírita. Então, não adianta a gente, né? Eu falo todos nós, né? Você é palestrante de casa espírita, é coordenador, é tudo isso, todos os títulos. Só que dentro da casa. Atravessou a rua, vai chegar o outro da mesma forma, não vai aceitar a desculpa de ninguém, vai ser aquela pessoa intransigente no seu trabalho, com os outros, com os irmãos, com todo mundo. Então, o Kardec sempre nos alerta, e aqui é um puxão de orelha que a gente tem que ter, é nesse sentido. Que a gente precisa ter para com os irmãos e para conosco também. Uma questão que a gente tem é uma análise maior, nós espíritas. E temos a oportunidade no Espiritismo, nos ensinar isso. Estão ligando para mim aqui, eu tenho que desligar aqui, senão. Então, o duelo, quando a gente lê esse capítulo no início, a gente não conhece nada da doutrina espírita, mas duelo não existe mais. Que duelo que é esse, né? E nós, no nosso dia a dia? Quem aqui tem os duelos ainda? Quantas pessoas nos convidam a duelar diariamente? E o que a gente faz? O que fazemos? Nós espíritas. A gente ainda está propenso a duelar ainda? Ou a gente já consegue afastar? E o importante aqui é que a gente vive em sociedade. Então, eu sempre falo, né, da questão da doutrina espírita, nós espíritas, quando a gente tem um contato com a doutrina espírita dentro da casa. Só que isso tem que continuar fora da casa. Então, é importante que a gente tenha, principalmente nas redes sociais, hoje em dia, que avançou muito em relação a esses conflitos. Então, vamos lá. No trabalho, na escola, no trabalho, o que nós fazemos? Nós, espíritas. Por isso que, nesse capítulo, que Agostinho, né, que eu falei aqui no início, ele fala o seguinte, aqui na frente, inclusive. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. E essa situação a gente tem que trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Quando se fala em perdão, a gente tem uma dificuldade grande todo mundo. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia. O que a gente consegue fazer, nós, com o nosso semelhante e com nós mesmos? É uma análise interna, né? A gente sempre fala em reforma íntima, né? É o termo espírita fala, mas não é um slogan, reforma íntima. Reforma íntima é uma prática efetiva. E o que nós podemos fazer? E o que nós temos feito? Então, nós temos que fazer a reflexão diariamente. Aqui, Kardec, nesse capítulo, nesse item, ele nos traz a situação que aqueles duelos do passado não existem mais. Hoje existe uma nova roupagem. E nós, espíritas, devemos fazer esse paralelo. E esse duelo é conosco mesmo. Então, cada vez que a gente fazer, como Santo Agostinho, né, a gente dorme, fazer uma reflexão. O que fizemos no dia? O que nós fizemos de bom ou de mal? Nós somos intolerantes ainda com as pessoas? Nós conseguimos ainda separar? Será que ele tem dificuldade ainda? Qual dificuldade nós temos hoje? Será que a gente consegue, pelo menos, refletir os erros e acertos? E aí, no dia seguinte, nos preparamos para fazer um pouco diferente. Será que a gente consegue não apontar só o culpado, só que a gente não é indulgente com o outro, se a gente culpa o outro?
Então, na verdade, nós somos muito julgadores, né? Julgamos muito os nossos companheiros. E eles nos julgam também. Que quando você julga o outro, você dá o direito de também se julgarem. E até que ponto esse julgamento que a gente faz, ele é correto? Lembrando que, logicamente, Kardec até fala em outros capítulos o seguinte: quando você vê um erro de um companheiro, se for útil você informá-lo, se for ele estiver pronto para ouvir, você faz. Mas se o que você falar para ele naquele momento não vai ser bom, porque ele não vai conseguir ouvir, não adianta falar. Por isso é sempre assim, a questão do julgamento, a gente tem que tomar um cuidado que não é não julgar nunca. Não, ele faz, nós temos livre-arbítrio, fazemos o que quisermos, né? Mas aquele companheiro, às vezes, ele está invigilante. Então, todos nós da casa espírita, aquele companheiro você não percebe, ele está nervoso, alguma coisa, e retruca um outro companheiro. E aquele companheiro que foi retrucado, ele fica, né, magoado ali. A gente vê aquela situação. O que que a gente faz? O que que a gente pode fazer? Se aquele companheiro que fez a ação tiver no momento, às vezes, cansado, tiver no momento de problemas particulares, você vai chegar um momento, você vai tentar conversar com ele, se ele estiver apto a ouvir, se ele conseguir, você consegue falar para ele: puxa, olha só, você não reparou, talvez, né? Mas a forma que você falou com a pessoa, talvez não tenha sido boa. Você não acha? Talvez aquele companheiro vai dizer: puxa, realmente é verdade que eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema no meu trabalho, nem percebi. Você está ajudando. Você está ajudando aquele companheiro. Mas em alguns momentos você vai chegar e se você não reparou, reparou o quê? Já vai xingando, também com raiva de você, não adianta. Naquele momento falar com ele. Então a gente precisa. E aí, né, eu lembro sempre de São Francisco, né? Vamos evangelizar. Se preciso, use palavras. Então, mais do que palavras, são ações. Então, nós, espíritas, nós temos que dar o exemplo, né? Se nós fazemos isso como é que alguém vai te ver na casa espírita que você trabalhador e você trata o outro companheiro mal? Ou pior, às vezes na casa espírita você é uma pessoa extremamente simpática com todo mundo. Aí alguém te conta na rua. Aí você é aquela pessoa natural, que não é da casa. E você está xingando o outro, reclamando, e a pessoa te vê assim: ó, o que você com fulano? Na casa é uma pessoa maravilhosa, atenciosa, e tá fora aqui agora, olha só, ele tá xingando o outro. Tem uma passagem numa live do Haroldo Dutra, que ele fala isso, né? Ele fala que estava dirigindo o carro, e aí alguém fechou ele e ia xingar o outro, aí o filho dele falou assim: pai, você esqueceu que você é espírita? Aí ele parou assim e falou: e já está preparando para chegar o outro também, da mesma moeda, né? E aí o filho dele lembrou: mas você não é espírita? Não tem aquela história do perdão, né? Da indulgência? Aí ele foi, olha que Haroldo Dutra, né? Conhecedor profundo da doutrina espírita, divulgador da doutrina espírita. E todos nós sofremos isso, né? Então, estamos encarnados, nós somos espíritos inferiores. Então, a gente precisa disso, né? Então, muitas vezes, por mais que a gente faça, por mais que a gente estude, nós estamos, como espíritos inferiores, aqui sofrendo todas essas possibilidades. E mais, nós que trabalhamos na casa espírita, sofremos mais ainda. Porque sofremos influência daqueles amigos que não querem, né? Que a gente continue trabalhando. Não querem que a gente continue trabalhando no bem, não quer que a gente faça atividades. Né? Quantas vezes você vai para a casa espírita, hoje tem uma palestra, tem alguma coisa, você vai para a casa espírita, aí dá uma preguiça, aí chove, faz calor, aí tudo é desculpa. E hoje está muito quente, não vou não, porque eu acho que o ar não está funcionando. Não, hoje não vou não, porque está chovendo. E aí pode alagar. Não, hoje eu não vou. É tudo desculpa. Né? Vamos lá fazer um trabalho hoje na casa de evangelização, mas é sábado. Mas sábado eu saio, eu tenho amigos, eu tenho que encontrar meus amigos. Né? Vamos acordar às 6 horas da manhã para fazer atividade? Não pode, mas 6 horas da manhã para sair você pode. Então, tudo para nós, né, é contrário. Até chega um momento que esses amigos nossos lá ainda estão lutando, vão desistir de nós. Vão falar assim: ali não tem jeito não, ele já está, ele não está nem pensando mais, ele está indo direto, ele está trabalhando direto, não adianta falar no ouvido dele mais, que não adianta. Não adianta. Mas a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre atento.
Por isso, então, muitas coisas que a gente aprende na doutrina espírita, né, que não é slogan. Orai e vigiai. Porque você tem que vigiar o seu pensamento. E o nosso pensamento é perigoso, né? Que ele voa com uma facilidade enorme. A gente está aqui, você está preparando, daqui a pouco você pensa, eu deixei o feijão ligado, será que eu saí? Será que amanhã eu vou fazer o quê, hein? Amanhã eu tenho que sair, eu tenho um médico amanhã. Aí você já saiu do que você está fazendo. Então a gente precisa estar muito atento ainda, né? Saber das nossas limitações e saber que a gente precisa nos cuidar. O avião sempre, né? Tem lá quando vai decolar, as medidas de segurança. Se tiver perda de oxigênio, vai cair máscara. Primeiro, se tiver uma criança, primeiro coloque em você e depois na criança. Por que isso? Porque você tem que estar bem, respirando, para botar na criança. Se eu botar na criança, você desmaia e não adiantou de nada, a criança vai ficar sozinha. Então, nós temos que nos fortificar. Nós temos que fazer que o evangelho ele seja vivo em nós. Porque só assim a gente vai ajudar o amigo, vai ajudar o parente, vai ajudar o próximo, quem quer que seja ele. Por isso a gente precisa estar sempre estudando. Né? Nós, espíritos, estamos sempre estudando. Evangelho no lar, palestra, curso, a gente vai fazendo, termina os livros, faz de novo, está sempre buscando informação, a gente não para, receberam isso? A gente está sempre com palestra, sempre com atividade. A gente está parado, né? Mas eu sempre falo que a melhor religião é aquela que te liga a Deus, que te liga ao plano. Então, às vezes, tem irmãos nossos, por exemplo, que a bebida é uma situação muito perigosa para ele. E que ele for para a casa espírita, ele não vai compreender a palavra, ele não vai compreender. Mas talvez ele precise de uma religião que diga para ele, olha só, se você continuar bebendo, Deus vai castigar você. Vai ter um castigo para você. Talvez ele precise naquele momento, como a humanidade já teve. Lá atrás, era um Deus vingativo, punitivo, porque a humanidade era criança. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo um pouco mais. Aí vem Jesus para dizer, o amor, não mais a vingança. Né? O Deus não é punitivo, o Deus é de amor. Mas a humanidade como um todo cresceu. E só que tem irmãos que cada um tem a sua forma, tem o seu momento, né? E o nosso momento, se nós estamos aqui, é que nós já chegou o momento da gente estar já, como diria assim, no outro patamar. Já estão os momentos de a gente estar vivenciando o Evangelho. Por isso que eu falo sempre que a doutrina ser espírita dá trabalho, não dá? Dá trabalho ser espírita. Ser espírita não é somente ir para casa, ficar sentado assistindo palestra e ir para casa. Ser espírita não é chegar lá e fazer uma doação e ir para casa. Ser espírita dá trabalho. Porque é o exemplo que a gente tem que dar. Por isso, lembra que no início eu falei da fraqueza? Quando você não contribui com o outro. Por quê? É a vibração. Se você, dente por dente, olho por olho, o que você está fazendo? Está reduzindo a sua vibração para aquele companheiro que quer te chamar para briga. Ele está lá embaixo de uma vibração tão baixa que ele tem uma dificuldade em ver a vida de outra forma. E quando você se alinha a ele, você se alinha a outros companheiros iguais ali. Então você tem que fazer o seguinte, elevar o seu pensamento para que aquele companheiro em dificuldade ainda também possa se elevar. Só que esse é o cuidado que nós devemos ter a todo momento, da vigilância. Vigiar os nossos pensamentos, para que a gente consiga continuar mantendo o equilíbrio, continuar mantendo a vibração positiva, o que a gente consegue. Você vê naqueles filmes lá do Espíritas, com os espíritos de luz, vão lá buscar no umbral os companheiros, com eles nada acontece, desde que os pensamentos deles sejam elevados. Então, o pensamento deles é sempre a imagem da luz, né? Eles estão naquela caravana, vai lá resgatar de luz. E aqueles irmãos inferiores ainda estão em dificuldade de ver a luz. Porque a luz, ela clareia o ambiente pela vibração. E quantas vezes nós, às vezes em casa, sozinhos, ou uma situação difícil que aconteça, e a gente fica desesperado, e a gente fica achando que está tudo ruim, está tudo mal, e vai continuar mal. Mas se você chegar assim, esse pensamento não é meu, vamos elevar o nosso pensamento, né? A gente lembra, nas palestras sempre, ou nas orações que a gente faz de introdução, a gente começa sempre assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Não é verdade? A gente sempre pede para elevar o nosso pensamento.
Só que esse pensamento, na medida do possível, tem que ser sempre elevado, porque fica mais fácil o nosso dia a dia, elevando esse pensamento. Então, quando a gente eleva o pensamento, a gente não se dá conta do mal, a gente não se dá conta porque aquilo nos atinge. E aí a gente tem uma facilidade maior desse amor que a gente está falando, do amor introspectivo, do amor sem esperar nada em troca. Porque a gente não espera nada em troca. Mas geralmente esse duelo acontece por quê? Quando você ajuda alguém, você quer algo em troca. Ou você espera. Você fala assim: olha, eu vou te ajudar aqui agora. Não, você precisa, não precisa nada, não. Você fala que não precisa nada, mas precisa. Aí amanhã você quer que aquele companheiro também te ajude, porque você ajudou ele no passado. Então esse amor, essa doação que a gente faz não é desinteressada. Então, sem perceber, se você parar para ver um pouquinho, quantos duelos diariamente a gente pratica? Diariamente. Ao acordar, descemos, tem um porteiro, veio falar com a gente, ou ele não falou, ou ele não abriu o portão. Já é um motivo já da discussão. Já estamos duelando de manhã. Vai pegar o ônibus, o Uber, o que for, não atrasou, marcou, já vem aí o duelo, novo duelo. Diariamente tem duelos, diariamente. E aí, quem somos nós? Somos aqueles que chamamos o outro para duelar ou não? Quem somos nós? É a reflexão que temos que fazer. Será que nós somos aqueles que estão chamando o outro para duelar? Achando que, não, poxa, que isso, eu sou uma pessoa correta e você está fazendo isso comigo? Ou eu que sempre fiz tudo por você? Eu sempre te ajudei e você faz isso comigo agora? Isso não é justo? Quem está duelando aí? Isso não é um duelo? Diariamente duelamos, sem perceber. E aí, por isso que eu falei, tem que voltar aqui no livrinho de novo, do Evangelho, e ler aqui. Quem está fazendo pior? É aquele que está chamando para o duelo ou aquele que faz sem perceber? É aquele companheiro, aquele irmão que fez alguma coisa ou não fez sem perceber que estava fazendo. E nós cobramos dele, que é um absurdo. Como você faz isso comigo? E a gente cobra muito nessa, né? Na nossa família, então. A gente cobra muito do outro. Aí você cobra do filho, o filho cobra da mãe, do pai, do avô, do tio, todo mundo se cobra. Eu fiz tudo por você e você faz isso comigo agora? Eu não espero, nunca esperei que você fosse fazer isso comigo. Mas quando você fez aquilo pela pessoa, você fez esperando alguma coisa em troca? Você fez esperando que a pessoa te retribuísse de alguma forma? Ou você fez esperando, não, quando lá na frente, quando a pessoa tiver tão, ela vai me retribuir? Nós temos que fazer nosso papel, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente espera algo em troca, já está errado. Opiniões divergentes, né? Que é o que é o grande questão hoje na rede social, né? Que as pessoas, é, em polarização política e etc., independente de que lado que você esteja, tem famílias que deixaram se falar por opiniões. Tem situações que as pessoas ali, e isso toda a família vive isso, né? São posições diferentes, são pensamentos diferentes. E a gente, nós estamos de que lado? Nós somos aqueles que chamamos para o duelo, chamamos para a briga, ou somos aqueles que somos chamados a brigar? E se somos chamados a brigar, o que fazemos? Aceitamos a briga? Será que aceitamos a briga? Aceitamos duelar? Ou a gente vai ser condescendente, fala, puxa, essa pessoa está ainda em sofrimento, olha, a pessoa não entende ainda, ela não compreende, né? Tem aquela história do Chico, né? Do Chico que eu estava passando por uma pessoa na rua e via que toda vez que passava por aquela pessoa, a pessoa se escondia. E o Chico achou estranho isso, né? Toda vez que eu passo aquela pessoa, ela atravessa a rua, se esconde. E o Chico achou estranho essa situação. Até que um dia, o Chico estava vindo, era uma esquina, a pessoa não viu, deu a volta, encontrou com o Chico. E não tinha como correr mais. Aí o Chico falou para ela: ô meu irmão, o que que houve? O que que eu fiz para você? Ah, não, Chico, eu estou te devendo um dinheiro, eu não tenho dinheiro para te pagar, porque o senhor estava fugindo. Né? Então imagina, o Chico ali
que a gente demora muito para chegar perto do Chico, mas o pensamento dele é um pensamento que não está cobrando nada. Ele emprestou, mas sem esperar que vá trazer. Se trouxer, ótimo. E provavelmente se vai devolver para ele, vai passar para outro. Não vai ficar com ele. Mas aquele irmão estava preocupado que estava devendo. Por isso fugia. Será que a gente consegue minimamente chegar num pensamento próximo disso? De não esperar nada em troca? Né? Esse amor que é muito difícil, que a gente não conhece, que a gente tem muita dificuldade de entender. Às vezes a gente consegue. Por isso nós estamos aqui na Casa Espírita, nós estamos aqui no estudo, para toda vez ela puxar a orelha, né? Porque aquele que vai falar, ele é o primeiro a ler, né? É o primeiro a estudar, a buscar. E é o primeiro que precisa saber. Então todo mundo a gente precisa saber. É a orelha que puxa, né? Às vezes você está lendo ali, aí você começa a refletir. Aí quando eu vi que era o tema, eu peguei semana passada, eu comecei a ver o que é o tema. E aí veio um puxão de orelha. Olha, presta atenção. Você que está fazendo isso? Como é que você está no seu dia a dia? Você está duelando ainda muito ou como é que você está? Você começa com você. Aí você começa a refletir, né? Aí você começa a modificar. Aí você vai tomar uma ação assim contra você para. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma palestra amanhã que eu vou ter que falar sobre isso. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu faço diferente? Aí a gente começa a refletir. A gente começa a parar e ver, né? Então, o que é importante, a gente não se percebe desse duelo que a gente acha, pegando o livro, né, do Evangelho, desse capítulo, assim, duelo, a gente pula. Isso aí, realmente era na época de Kardec lá, no Velho Oeste que tinha. Aí você pula esse capítulo. Não, isso aqui é duelo, é coisa. Está desatualizado. Isso aqui está desatualizado. Já era, antigamente é isso, não tem mais. A gente acha isso. Só que esse livro aqui, ele é um livro que você vai ler daqui a 50 anos e vai estar atual. Vai se encaixar das formas. Parece que você está lendo um livro que escreveu semana passada. E toda hora puxa a nossa orelha. Puxa a nossa orelha. Por isso é o estudo. Por isso a importância do estudo. Que vai nos trazer de novo fatos que esquecemos. Lições dadas que a gente tem que relembrar. Por isso o duelo ele existe. O duelo é diário. E pior, tá? Ele não é uma vez só. Ao longo do dia nós temos vários duelos, como eu disse. E aí cabe a nós entender de que lado nós estamos. Primeiro, se é que somos aqueles que chamamos para duelar ou somos incitados ao duelo a cada momento. Se nós percebemos que nós estamos do lado daquele que está chamando o outro para duelar, estamos errados. Vamos parar e olha só, estou fazendo errado. Eu estou muito crítico, eu estou achando que o fato de eu poder criticar o outro, por que eu estou criticando o outro? Por que eu não estou vendo do lado daquela pessoa? Será que ela tem uma dificuldade? Por que eu tenho que apontar o dedo? Vamos pensar direitinho. Estou apontando muito o dedo. Então vamos, né? Vamos refazer aqui. Antes de eu falar, de apontar o dedo, vou ver. Vou conversar com aquele irmão. Poxa, meu, você aconteceu isso, tal coisa. O que está acontecendo com você? Está com algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa? Olha como mudou. Em vez de duelar, você está ajudando. Então a gente tem que acender o sinal de alerta. Vou duelar? Se eu estou do lado que eu estou chamando para duelar, vamos mudar esse foco. Vamos mudar essa linha. Vamos pensar diferente. E se eu sou aquele que estou sendo chamado a duelar, aí tem que ver, mas eu estou chamando quantas vezes? Todo dia? Ou seja, alguém está criando caso comigo todo dia, está com problema, estamos com problema. Será que a minha postura também está sendo interpretada pelo outro como arrogante, como orgulhoso? Porque se está todo mundo duelando comigo, tem algum problema. Não sou só eu, né? O outro também tem algum problema. Quem está com problema aqui? Mas independente de quem esteja com problema, a gente tem que fazer por nós. Porque você aprende na doutrina do Espírito o seguinte: como é que você tem um progresso espiritual? O progresso espiritual, e muito acontece às vezes em palestra, eu vejo muito, de falar assim, puxa, essa palestra aqui, fulano tal, tinha que estar aqui ouvindo isso. Só que talvez não seja o momento daquela pessoa. Mas é o seu. Então, a gente precisa entender o seguinte, que nós temos que, um, um momento que a gente tenha, quem somos nós? Somos orgulhosos ainda? As pessoas não veem dessa forma. Nós estamos transmitindo para as pessoas. Que pessoa?
A pessoa amável, acessível ou a pessoa orgulhosa, arrogante? Se for momentâneo, talvez seja aquele companheiro que tem alguma dificuldade naquele momento, ou ele é aguerrido. Aí nós temos que entender. Se é um companheiro com aquela qualidade, né, ainda ruim, dessa desbravamento, de agressividade, a gente tem que entender que ele tem essa dificuldade. Então a gente tem que entender de outra forma. Não vamos retribuir também com agressividade, senão nós estamos no mesmo patamar dele. E aí, nosso trabalho como espíritas, trabalhadores da seara do bem, é fazer o bem. E fazer o bem o que que é? Ajudar aquele companheiro. E de que forma nós vamos ajudar? Ou podemos conversar, tentar entender, fazer uma oração, mas no mínimo entender. Ou no mínimo não retrucar. Quer dizer, a gente retruca, a gente alimenta, né? Tá fogo lá, a gente bota mais gasolina lá para fazer que esse fogo cresça mais ainda. Esse papel é o contrário. É reduzir esse impacto, reduzir esse fogo de uma forma de trazer tranquilidade. Você observa, às vezes, quando a pessoa vem gritando com você, você fala baixo, a pessoa toma um susto. Porque ela espera que você fale alto também. Então, quando você fala baixo, a pessoa, naturalmente, ela vai ter um choque ali e vai abaixar, e você fala, mas por que você está gritando? O que que houve? Modifica muito isso. Então, o progresso espírita, o progresso é individual, mas você não cresce olhando para o seu umbigo. Você cresce fazendo bem ao outro. E aí Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, é seguir as leis de Deus e ao próximo como si mesmo. Então a gente só cresce espiritualmente quando a gente faz pelo próximo, embora o desenvolvimento seja individual. Por isso não adianta trazer aquele companheiro que forçado para casa espírita, não, ele tem que amarra ele, leva para casa espírita, ele tem que ouvir, ele tem que ser doutrinado, ele tem que ser evangelizado, não. Cada um tem o seu momento. Nós estamos aqui, pode ser que em outras encarnações nós estamos sendo chamados aqui para o evangelho, nós estamos fugindo. E nessa conseguimos, né, sintonizar. E quantas encarnações talvez já estejamos sendo chamados e a gente recusou o convite? Né? Agora estamos aqui. Então temos que aproveitar a oportunidade da doutrina espírita, que é de ensinamento e uma fé raciocinada. O que me trouxe para a doutrina espírita foi muito isso, de uma explicação lógica. Tudo uma explicação lógica. Né? E você vê que isso não é o acaso. Fazendo um comentário, quando eu comecei, sem ser espírita ainda, assim, efetivamente em casa espírita, eu comprava o livro espíritas, eu ler. E o segundo livro que eu li tentei ler, na verdade, né? Evolução entre Dois Mundos, que é um livro muito difícil. Eu comecei a ler, não passava do primeiro capítulo. Aí fui para a casa espírita, fiz todos os livros. Aí você começa estudando, aí você vai para a mesa mediúnica, você vai para palestra, vai estudando, vai passando um tempo, vai passando um tempo. Aí semana passada, eu estava de férias, fui para a piscina, falei, vou levar um livro. Vou levar Evolução dos Dois Mundos, que eu não consigo, não li nunca mais, deixa ficar onde ele tá. Achei o livro. E eu tenho aquele pequenininho, né? Peguei o livro, peguei. Comecei a ler. E olha que diferença. Comecei a ler entendendo tudo. E aí eu me deparei com um parágrafo que dizia o seguinte, bem no início. Haverá um tempo em que a ancefalia atingirá a humanidade, mas não saberão o motivo. Esse livro foi escrito em 1940. Recentemente, teve muitos casos de ancefalia. Né? Como é que o livro escreveu isso? Por que não botou outra doença? Por que não botou outro caso? Por quê? No livro Obras Póstumas, tem lá um parágrafo que fala o seguinte: vai chegar um momento na humanidade que terão muitos suicídios, inclusive em crianças, e problemas mentais. Obras Póstumas, 1800 e alguma coisa. Então, essa história já vem atrás já há muito tempo. Da onde, em Obras Póstumas, surgiu essa notícia?
E o que nós vivemos hoje? O que André Luiz escreveu ali com Chico, lá em 1940, sobre a encefalia, que iria acontecer, ninguém saberia a causa, mas a causa é espiritual. Então, por isso que a doutrina espírita, ela nos traz resposta. Não é aquela coisa de você ir da imagem, será? Talvez. Não, ela nos vivencia a cada momento situações práticas. Ela nos traz afirmações. Por isso que a gente tem que, no nosso dia a dia, entender que os duelos não finalizaram, que os duelos não vão pular esse capítulo lá do Evangelho, achar que isso não acontece, e relembrar e tomar cuidado com os duelos que nós temos praticados diariamente. Então, hoje, nós, todos, quando começarmos a ter uma situação, vamos identificar, estamos diante de um duelo. Quem sou eu nesse duelo? De que lado eu estou? Eu estou chamando para brigar ou eu estou sendo chamado a brigar? E aí, vamos tomar as atitudes com base na doutrina espírita que todos aprendemos que temos que praticar, né? Sendo indulgente com aquele irmão que tem uma dificuldade ainda, talvez momentânea, esperamos, que tem uma dificuldade. E nós, que somos espíritas, estudamos a doutrina, devemos praticar a doutrina. E essa prática, ela acontece nesse sentido, da indulgência, de compreender o outro, no perdão, que é uma palavra tão difícil, mas talvez a gente não use o perdão, mas use a indulgência. No sentido de que você, pelo menos, entender o outro, não criticar simplesmente, entender as fraquezas do outro, mas entender também as nossas fraquezas. Então, por muitas vezes, vamos ser chamados ao duelo, vamos duelar. É importante que, ao final do dia, a gente relembre: fui chamado e duelei. Não vou fazer mais. Amanhã não vou aceitar mais o duelo. É uma tarefa diária, a cada momento, e nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, às vezes, acontecem na nossa vida provas. Temos que saber que temos provas a seguir, né? Prometemos muita coisa lá, né? E aí vem para a gente. Então, temos que saber que alguns duelos, às vezes, são provas. Se a gente saber se nós aprendemos mesmo ou estamos dizendo que aprendemos e não praticamos. Então, o estudo de hoje é muito em relação a isso, né? Que a gente consiga diariamente, né? É uma luta diária, que a gente consiga diariamente captar, entender se estamos duelando ou não, e nós, espíritos, entendermos de uma forma melhor o outro, né? Como já dizia Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz a todos. Acho que eu cheguei na meia hora. Já está sem som. Tá sem som, Rosa. Obrigado, meu irmão, pelo estudo. Realmente, esse tema é um tema que a gente tem que estar sempre refletindo. E nada, como você falou, de pular o item, não é? Porque, às vezes, as pessoas, não vou ler sobre duelo, porque se é coisa do passado, não acontece mais hoje. Não, acontece sim. Muito e muito. E cada duelo muito difícil. Então, aí, como você falou também, né? Às vezes nós duelamos de manhã, de tarde e à noite. E às vezes vamos deitar cansados de tanto duelar. Então, façamos paz em nosso coração. Agradeço muito a você por ter estado conosco aqui na casa, falando sobre esse tema tão importante para todos nós. Leve o nosso abraço aos companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, mas vamos lembrar que domingo, 15h30, 3h30 da tarde, teremos o nosso terceiro seminário espírita, Ivone do Amaral Pereira, onde nós falaremos sobre o tema a obsessão e suas manifestações. Eu vou enviar novamente, já mandei o cartazinho, já mandei o link, vou enviar novamente, peço ao amigo Francisco que divulgue lá na sua casa espírita, nas suas redes sociais, sobre esse seminário. Quem vai fazer para nós é a Ana Valéria Ventura, lá de Guapimirim. Ana Valéria é uma profunda estudiosa da mediunidade.
tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós estudarmos mais uma vez, sobre esse tema, né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a companheira Ideína. Ideína, você pode ligar o seu microfone, minha amiga, e fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por esse momento importante, pelos esclarecimentos que a nós foram trazidos, que sejamos dignos dessa doutrina, que sejamos dignos do aprendizado que a todos nos traz, pedindo ao Pai de misericórdia que a sua luz se faça no coração de todos. Agradecendo a Francisco de Assis, esse companheiro querido, e agradecendo a Jesus Gonçalves, companheiros que nos abraça, que nos fortalece e que nos dá a oportunidade do aprendizado. Assim sendo, Senhor, elevando no nosso pensamento, só temos que agradecer, pedindo que a paz se faça no coração de cada um desses irmãos. E assim sendo, a esse companheiro que nos trouxe o esclarecimento, que ele seja envolvido na luz, na paz, e a todos que aqui se encontram e aqueles que aqui não puderam vir, que sejam envolvidos na sua luz, Senhor. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Oswaldo, se você quiser deixar sua mensagem, fique à vontade. Que a gente consiga, né, todos nós, diariamente, né, seguimos, embora difícil, mas possamos fazer nossa reforma íntima toda noite, paramos ali, refletimos o que nós fizemos, o que nós podemos melhorar, e que esse consiga, né, trabalhadores da seara espírita, praticar, né? Eu sempre lembro do Francisco de Assis, né, Francisco, de vamos evangelizar, se preciso, use palavras. Então, que possamos ser nós exemplo, né, como diz assim, sejamos pontinho de luz, né, para esse mundo que está aí tão amargurado, escuro, sejamos pontinhos de luz aonde quer que estejamos. Muito obrigado, meu Muita amigo. paz. Muito obrigado pela sua mensagem. E eu desejo a todos uma boa noite. Geisa, Inês, Joy, Alberto, Dulcineia, Denise, Ana Nascimento, Ideína, Oswaldo, Beto, Vera Isaura também, para a companheira que estava aí, Cris, um beijo no coração de todos. Paz e bem, como dizia Francisco de Assis. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Estaremos de volta. Gratidão, amigo. Tchau, tchau.